A vida moderna, e sobretudo aquela que decorre dos grandes centros urbanos, reflete frequentemente um semblante de tristeza e apatia que um observador atento não poderia deixar de registar. A desmotivação e o desinteresse afloram na pele dos corpos vergados pelo peso de uma angústia existencial que os muitos anos de dificuldades e sacrifícios se encarregaram de domesticar. Mais uma vez, bem-vindo a este canal. Se ainda não está inscrito, faça-o agora mesmo, pois desta forma garantirá os avisos da publicação de novos vídeos e naqueles que forem do seu agrado, por favor, coloque um like, como sinal de que gostou dos mesmos. Eu sou o professor Fernando Nogueira Dias, sociólogo e autor, e estou aqui para partilhar consigo conteúdos de âmbito social e sociológico que, por certo, enriquecerão o seu olhar sobre o mundo e a vida. Neste sentido, o tema que hoje me proponho aqui abordar é o medo como arma de domínio social. Perguntarão, qual a justificação para a abordagem de um tema como este? O peso de uma herança política que marcou os portugueses com meio século de opressão e coerção nos diferentes campos da vida, como o desenvolvimento do corpo e da mente, ao nível da expressividade política, artística, cultural, estética e religiosa, deixou na genética social deformações de profundo constrangimento nacional. Por sua vez, o peso de uma religiosidade monopolista dos corpos, das mentes e dos corações, plasmada num regime político onde se tornava difícil distinguir as verdadeiras fronteiras de um e de outro lado, trouxe ao pulo genético social português uma estranha fatalidade quanto ao seu futuro na terra e no céu. Apesar desta faceta da vida nacional se ter formalmente esvaído por força dos acontecimentos político-militares decorrentes do período histórico de 25 de abril de 1974 em Portugal, muitos fatores condicionantes do anterior regime continuam a empalidecer o rosto e o espírito de não poucos cidadãos. Os tempos são outros, é certo, mas a enfermidade é a mesma, agora acoberto do regime democrático e da voracidade dos novos protagonistas e das novas elites, cuja ética na política e nas organizações de trabalho remete a maior parte dos agentes e atores do passado regime para o campo da aprendizagem artesanal. A visão descolorida do atual cenário português, pela falta de perspectivas quanto ao futuro, pelos problemas cada vez mais agravados do poder de compra, de habitação, das lacunas graves no sistema educativo e no sistema de saúde, da chaga do desemprego e de muitos outros problemas que afetam direta ou indiretamente a vida das pessoas, contribui decisivamente para a criação e desenvolvimento de um sentimento generalizado de desesperança e de insegurança que se torna difícil de definir. A este sentimento difuso, nem sempre fácil de determinar, mas continuamente presente de forma latente nas nossas vidas, podemos designá-lo de emoção social, concretamente medo social. Este medo rouba-nos a disponibilidade de nos relacionarmos connosco mesmos, de nos pensarmos como seres humanos, com as nossas virtudes e defeitos, de refletirmos sobre os nossos valores, o nosso passado, o presente e o futuro. Acima de tudo, o medo social impede a aceitação de nós mesmos, subtraindo-nos a vontade de nos vermos tal como somos e não como os outros desejam que sejamos. O medo social afasta-nos do desejo e do tempo para, de forma sã e equilibrada, nos relacionarmos com os outros e de com eles termos prazer em estar
aceitando nós as suas diferenças sem que isso implique perder o que quer que seja. Este medo faz-nos ver em cada um desconhecido e às vezes também nos conhecidos, um potencial inimigo a evitar ou a abater. É o medo que nos rouba o desejo de estar em novos espaços e a vontade de fazermos incursões no ambiente desconhecido, como se a nossa concha habitual nos protegesse de todas as inseguranças que nos ameaçam. Perdemos o desejo de nos expor ao contacto com a natureza. O medo social atrofia a nossa autoconfiança e a vontade de aplicarmos as nossas competências no autoaperfeiçoamento e em benefício daquilo que fazemos, para além de parasitar, não raras as vezes, os processos de produção. Além disso, esta emoção distorce as nossas percepções, entrava os processos criativos e bloqueia o desenvolvimento do sistema de afetos. Numa palavra, o desenvolvimento humano e social. Vivemos escravizados pelo jogo de um medo ou de um receio difuso que paralisa ou dificulta o desenrolar de movimentos e de ações humanas e culturais necessários à novidade, à inovação e ao risco, fatores fundamentais à estética, à moral, à ética, à técnica, à ciência e à felicidade e bem-estar dos homens. Onde reside então a gênese de tal mistério? Na estrutura de relações, ou seja, nos sistemas sociais onde os indivíduos se encontram em cada momento do percurso da sua vida. Não é por isso um problema de ordem estritamente individual, como se genética ou espiritualmente o português tivesse à partida o rumo definido no caminho da desgraça. Trata-se antes da relação que os indivíduos têm uns com os outros, e é precisamente nesse contexto que surge o medo social. Podemos dizer que, enquanto objeto de estudo, o medo social se enquadra na sociologia das emoções. Todavia, esta circunscrição não traduz qualquer pretensão de a isolar das outras áreas disciplinares da sociologia. Bem pelo contrário, objetiva-se reforçar a identidade da sociologia das emoções mediante relações de troca com outros ramos da sociologia e outras áreas do saber. Deste modo, podemos dizer que o medo social é produto de relações de poder desequilibradas em qualquer dos campos da ação humana, havendo atores e agentes que dele mais beneficiam e outros que por ele se deixam dominar. A prevalência desta emoção nas estruturas de relações sociais faz-se pela manutenção de uma ordem cujos vigiadores procuram assegurar a máxima eficiência da sua atuação, podendo estes revestir as mais diversas expressões, formais e informais, para garantirem a sua eficácia no tecido social. Neste sentido, o medo social emana de diferentes fontes de poder ou de influência e não é produto de uma espontaneidade ingênua. Ele resulta de uma intencionalidade mais ou menos programada que se pode caracterizar por uma ou menor intensidade junto daqueles que constituem o alvo preferido por parte de quem da sua insegurança poderá beneficiar. Finalmente, esta emoção social reflete estados de insegurança que radicam naquilo que de mais profundo existe no ser humano, e quem mais dela fizer uso, maior possibilidade terá de controlar e dominar a ação dos outros. Muito obrigado pela vossa atenção.